vamos então caminhar para a segunda e última videoaula do grupo dos plateumintos, né? Dos vermes achatados, da planária. Então, a gente viu que os plateumintos, né, são triblásticos, acelomados, simetria bilateral. Nós vimos na primeira videoaula a classe da planária, os tubelários, e do Esquistossoma mansoni, que é a classe trematoda. E nessa videoaula, então, nós vamos falar da classe cestoda. Os cestódios, ou cestoda, ou tênias, né, são parasitas, ou seja, depende do outro, prejudicando o outro, né, e eles têm uma particularidade, né, na verdade, eles não apresentam boca. O processo evolutivo de evolução desses grupos, a boca desapareceu. Por quê? Porque eles são tão especializados em viver no nosso intestino, que não tem necessidade nem de boca, nem de sistema digestório, porque a própria pele deles, né, a própria estrutura corpórea, ela é adaptada para absorver o alimento que a gente come. Tá bom? Então, todo o corpo é modificado para absorção de nutrientes e para a própria proteção, que a gente já viu isso também no Esquistossoma mansoni. Mas a solitária é um grupo mais evoluído nesse sentido, né? Não evoluído nem de melhor nem de pior, mas eles têm uma super estrutura aí, né, de evolução que permite que eles não tenham nem boca nem sistema digestório, ok? Nós temos dois tipos de solitária, duas espécies. Só lembrando, né? Tênia, letra maiúscula aqui, é o gênero. O gênero tem duas espécies, Tênia solium e Tênia saginata. Qual vai ser a diferença? Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Como o próprio nome diz, eu tenho um indivíduo só no intestino. Vejam que tanto o Esquistossoma mansoni, quanto a solitária, quanto outros vermes que nós vamos ver lá no grupo dos nematódios, eles vivem no intestino, ok? Não vivem no estômago, tá? Isso é importante, muitas vezes a gente acha que está no estômago, e não está no estômago, está no intestino. A nossa amiga solitária pode chegar a atingir 10 metros de comprimento. Imagina esse bicho aqui dentro do seu intestino atingindo 10 metros de comprimento. Ok? Então, observem, dá para ver certinho, né, que eles são vermes realmente achatados, ok? São plateumintos. Bom, e agora a gente vai estudar minuciosamente o corpo da solitária, da tênia, tá bom? Então, eu já falei para vocês na outra videoaula que ela tem essa cabeça esquisitinha aqui, que é bem característica dela, né? E ela tem umas ventosas para fixação, e essa cabeça dela é chamada de escólex, tá? Lembrando que esses indivíduos não têm boca, ok? Então, é a região anterior do corpo, é como se fosse a cabeça, né? E ela, por meio dessas ventosas, ela fixa no intestino da gente, ok? E aí ela é dividida nesses segmentos, né? Nesses quadradinhos. Esses quadradinhos são chamados de proglótides, ok? Cada proglótide, olha que coisa mais doida, cada proglótide tem um sistema reprodutor masculino e um feminino, então elas são hermafroditas. Então você imagina que cada quadradinho desse pode se reproduzir de forma independente, tá bom? Então, esse processo de formação das proglótides, desses gominhos, desses quadradinhos, é chamado de estrobilação. Tá? Então, a estrobilação é um processo responsável pelo crescimento do animal que formam essas proglótides. Quanto mais distante a proglótide da cabeça, mais madura ela é, ou seja, ela fica grávida. O sistema reprodutor masculino e feminino geram gametas e ocorre a fecundação. Perto da cabeça do escólex, são imaturos o sistema reprodutor. E conforme vai crescendo, vai tornando o sistema reprodutor masculino e feminino maduro, ok? Então, como eu acabei de dizer para vocês, hermafroditas, cada proglótide tem um sistema reprodutor masculino e feminino. As proglótides anteriores são imaturas e as posteriores são as gravíticas, ou seja, ficam grávidas. Por que ficam grávidas?
óvulo e espermatozoide fecundam nessas proglótides e liberam os ovos. E os ovos se desprendem, as proglótides se desprendem, essas proglótides mais longínquas, se desprendem, vão para o intestino grosso, reto, ânus e vão ser eliminadas com as fezes, causando a doença teníase. Então, nós vamos entender a teníase. A teníase é a doença humana, né, que ela é causada por duas espécies. E agora a gente vai ver a diferença da Taenia solium e da Taenia saginata. A Taenia solium, A Taenia solium, ela é a solitária exclusiva do porco, tá? Que passa pelo porco, hospedeiro intermediário. Nós já vamos ver o ciclo. A saginata é do boi, da vaca. Ok? Então, essa é a diferença. Toda vez que vocês ouvirem falar de Taenia solium, é que o hospedeiro intermediário é o porco e a saginata é o boi. E quem é o definitivo? Aqui, nós, seres humanos. Por que é definitivo? Porque vai ter a reprodução sexuada, que eu acabei de falar para vocês lá nas proglótides, né? O sistema reprodutor masculino e feminino. Então, vamos ver como que acontece o ciclo da teníase, tá? Então, vamos passar pelo homem aqui. O homem, então, ele tem a solitária, né? A solitária está no intestino. A solitária está presa no intestino pelo escólex, né? E aí, então, ocorre a autofecundação. A autofecundação vai promover o encontro do óvulo e do espermatozoide, vai criar o ovo, né? E o ovo, então, as proglótides gravídicas, o ovo que está dentro das proglótides, elas são eliminadas com as fezes humanas, ok? Então, no nosso cocô, vamos fazer um cocô aqui, vão ter as proglótides com os ovos, tá? Esse ovo, vindo da fecundação das proglótides lá, ele tem uma larva, essa larva chama oncosfera. E agora você imagina que esse indivíduo que já tem a teníase, ele fez cocô no pasto. O cocô está no pasto, ok? E o porco vai comer a grama. E vai comer o nosso cocô, o cocô de quem fez lá no pasto. Não fez na onde devia ter feito. E aí, o que acontece? Acontece que o porco, ao ingerir as fezes, ingere o ovo com a larva oncosfera. E aí, ele passa a se tornar o hospedeiro intermediário. O que acontece? Quando o porco ingere esses ovos contendo as larvas oncosfera, eles vão se fixar na musculatura do porco. E aí eles se desenvolvem numa estrutura que a gente chama de cisticerco. Então, aqui no porco, na musculatura do porco, fica o cisticerco. Então, ele ingere a larva oncosfera. Essa larva que o porco ingeriu vai para musculatura e essa musculatura, a larva passa a ser chamada de cisticerco. E, gente, a pessoa vai lá, mata o porco, come o porco, só que não cozinha direito o porco. Se não cozinha direito o porco, a larva cisticerco não morre. E aí a pessoa, quando come a carne de porco com a larva cisticerco, o cisticerco, ele eclode no intestino e forma a tênia adulta. Então, vamos lá de novo? Começamos. Como é um ciclo, pode começar de qualquer forma, ok? Mas eu começo pelo adulto, aqui, pelo homem. O homem já tem a tênia solitária. A solitária está no seu intestino, a solitária é hermafrodita. E aí, então, as proglótides, que tem sistema reprodutor masculino e feminino, elas vão liberar, né? E vão se tornar grávidas, ou seja, os seus ovos. Essas proglótides, elas são eliminadas com as fezes, ou seja, elimina o ovo. Esse ovo tem uma larvinha chamada oncosfera.
A pessoa defeca, faz cocô em lugar inapropriado. Aí vem o porco e come o cocô. Quando o porco come o cocô, ele come o ovo da tênia adulta lá do homem com a larva. Essa larva vai para a musculatura do porco e se desenvolve numa outra larva chamada cisticerco. A pessoa mata o porco, come a carne de porco, só que é uma carne de porco mal passada. E essa carne de porco mal passada, ela foi incapaz de matar o cisticerco. Então, quando a pessoa ingere, a pessoa humana, ela ingere a carne de porco mal cozida, ela então adquire o cisticerco e o cisticerco se desenvolve no adulto aqui no intestino. Um detalhe muito importante que daqui a pouquinho vocês vão entender porque que eu estou falando isso. Como que o homem contrai a teníase? Como que ele desenvolve a teníase? Ele desenvolve ingerindo cisticerco. Ingerindo cisticerco. Ingestão. É com J ou com G? Enfim, vocês me perdoem, tá? Ingestão. Cisticerco. Ok? Depois vocês conferem se é com J ou com G, que agora eu fiquei na dúvida. E eu não vou gravar de novo. Muito bem. E cisticerco é a larva. Então, quando a gente ingere a larva, a gente desenvolve o adulto. Então, a teníase é a doença que o homem, o ser humano, tem a tênia adulta no seu intestino. E como que ele tem a tênia adulta? Ingerindo o cisticerco, a larva. O mesmo ciclo de vida é com a tênia saginata, é a mesma coisa, mas em vez do porco é o boi. Então, mesmo ciclo, você come uma carne de boi, de vaca mal passada, se essa vaca tiver ingerido o cisticerco, você pode adquirir a teníase, ok? Quais são os sintomas? Os sintomas, eles não são muito característicos, né? Quase tudo de virose, por exemplo, tem esse sintoma, né? Mas desconforto abdominal, náusea, vômito, diarreia, cólica intestinal, alteração no apetite, fadiga fácil, fica muito fácil cansado, insônia, perda de peso e irritabilidade são os sintomas da teníase. Nada muito específico, por isso que temos que sempre tomar remédio de verme todo ano para matar isso, tá bom? Porque a gente nunca sabe se vai ter. Profilaxia. O que é profilaxia? Forma de se evitar a doença, né? Bom, vejam que a doença, ela só existe porque alguém faz cocô em local inapropriado, né? Então, nunca defecar fora do sanitário. Mas a gente sabe que a maioria não, mas grande parte dos lugares no Brasil não tem um sistema de esgoto adequado, né? Então, as pessoas, não é que as pessoas querem defecar em local inadequado, é que elas não têm onde defecar, né? Então, precisa então de sanitário com fossa séptica, com fossa, para aquele cocô ficar ali, não ir para outro lugar, tá? Inspeção sanitária oficial. Os frigoríficos precisam ter inspeção sanitária para verificar da onde está vindo essa carne, se essa carne tem boa procedência, né? Ou seja, não consumir carne de abate clandestino. Aliás, é importante nem consumir carne, né, gente? Mas se você quer consumir, que você consuma, então, de uma fonte confiável de abate, tá? Então, o gado deve beber em água limpa e de origem conhecida. Por quê? Porque se a pessoa defeca na água, o ovo vai estar na água. Então, às vezes, o gado bebendo a água vai ingerir o ovo da tênia, tá bom? Então, nunca deixar o gado beber água no esgoto da cidade. Porque se está bebendo água no esgoto, pode ingerir o ovo, ok? E para nós, né, principalmente, se a gente quer quebrar com esse ciclo, nós não podemos comer nem carne crua, nem mal cozida. Ok? Então, a principal forma nossa mesmo da gente não chegar a teníase pra gente é a gente nunca comer carne mal passada, né? Ou carne crua. E nós temos uma segunda doença que é a cisticercose. Não confundam a cisticercose com a teníase. Lembra que eu fui bastante enfática com vocês que a teníase é quando a gente tem o adulto
da tênia, da solitária, dentro da gente. E a gente tem o adulto quando a gente ingere a larva. E se a gente fosse o porco ou o boi? E se em vez da gente ingerir a larva, a gente ingere o ovo? E é isso que é a cisticercose. Então, na cisticercose, a gente não ingere a larva, a gente ingere o ovo. E vai acontecer de forma semelhante ao boi e ao porco que eu falei lá na tenise. Quando a gente ingere o ovo, esse ovo acaba indo para a nossa musculatura. Se for a musculatura da pele, a gente nunca vai saber que a gente teve. O problema é quando esse ovo ele cai na corrente sanguínea e atinge o cérebro. E aí pode ter efeitos gravíssimos, dependendo de onde o ovo se instalar, que a gente chama isso de neurocisticercose, tá? Então, o que acontece? Eu ingiro o ovo, ingestão é com G mesmo, estava certo. Quando eu vou ingerir o ovo, esse ovo, ele para em alguma musculatura, pode ser no coração, nos olhos, no cérebro, pode ser em qualquer lugar, só no cérebro que é chamado de neurocisticercose, que é o mais grave. E esse ovo, ele se desenvolve no cisticerco. Então, a gente fica com os cisticercos. No caso da cisticercose, a gente nunca vai desenvolver a tênia adulta, só a larva, o cisticerco. Ok? Então, não existe hospedeiro intermediário aqui, não existe. O homem é o único hospedeiro. Então, como que acontece? Ao ingerir ovos da tênia, eles chegam no estômago, liberam um embrião, atravessa o estômago, a mucosa gástrica, cai na corrente sanguínea e aí essa larva ela se distribui para o corpo. Aonde ela cair, né, ela vai se desenvolver na outra larva, que é o cisticerco, uma larva mais madura que a gente chama de cisticerco. E como que eu adquiro esse ovo? Se eu tô bebendo água contaminada de alguém que defecou lá, né? Se eu comi um alface, uma verdura de algum lugar que não estava higienizado corretamente e que tinha fezes de uma pessoa contaminada. Então, esse ovo que a gente ingere, que a gente desenvolve a larva, né? Ele vem de alimentos ou água contaminada, tá? Então, mais uma vez, a gente precisa lutar sempre para o saneamento básico e por uma cidade digna de esgoto e de água tratada, tá bom? Sintoma, então. Como eu disse para vocês, dependendo do lugar que o cisticerco paralisa, fica, você nunca vai saber que você tem cisticerco, tá bom? Pode ser assintomático. Mas, se esse cisticerco vai para o cérebro, aí sim que é a neurocisticercose, né? Pode dar dor de cabeça, que é a cefaleia, não tem mais acento aqui, né? Convulsões, hipertensão craniana, então dependendo do tipo de tecido, ok? Então, profilaxia, como que a gente evita? Mais uma vez, né? Não defecar fora do sanitário, né? Ter um tratamento de esgoto adequado, uma canalização de esgoto e lavar muito bem a mão. Por que isso? Porque imagina que você já tem ateníase. Olha só o rolo. Aí você tem ateníase e você limpa o seu cocô e o seu cocô tem ovo. Aí você não lava a mão direito. Aí você rói a unha e aí você contrai o ovo da tênia do seu cocô. Aí, em vez de você ter só teníase, você vai ter a teníase e a cisticercose. Isso não é nada legal. E verdura, como eu falei para vocês, lavar bem a verdura, porque a gente não sabe de onde vem a verdura, então a gente precisa lavar direitinho para não conter nenhum tipo de ovo de solitária. E aqui o resuminho. Então, ó, a teníase, ela tem um hospedeiro intermediário, que é o porco ou o boi, e a gente contrai a teníase comendo carne crua ou mal cozida, né? Então, aqui a gente ingere o cisticerco, a larva, e o cisticerco tá aqui na musculatura do porco. A cisticercose, a gente vai ingerir o ovo, né? E nós vamos desenvolver o cisticerco. Aqui na teníase, a gente desenvolve o adulto, ok? Na cisticercose, não temos a tênia adulta, a solitária, só a larva dela.
Espero que vocês tenham gostado. Aqui vem vários exercícios de segunda fase super legais para vocês testarem o conhecimento de vocês. Como eu falei, muitos exercícios trazem comparações, né, dos grupos. Então, como a gente já viu quinidário, eu achei legal a gente comparar quinidário com plateuminto em relação à simetria, folhetos embrionários e presença e ausência de celoma, tá bom? Aqui, a grande maioria dos exercícios traz as doenças relacionadas, né, para os plateumintos e outros que a gente vai ver no decorrer aí das aulas. Então, dá uma pausa aqui, tentem responder. E essa aqui também da esquistossomose da outra videoaula, ok? Um beijo e até a próxima aula, próximo grupo.